Olá, boa tarde para vocês. Acho que todo mundo. Vou falar nada. Olha meu nome ali. Olá, boa tarde. Troca. No início, agora não tem como trocar mais. Olá! Boa tarde. Gente, não esquece de ir lá no bate-papo colocar o nomezinho de vocês e a unidade que vocês estudam, tá? Eu não vou botar para baixo. Ontem o Juan Machado, lá de Honório, acabou que eu não consegui falar com ele, então estou olhando para ver se ele entra para eu tentar ver se eu consigo ajudá-lo, tá? Boa tarde para todos. Hoje vai ser aula de português, tá? Aí a gente vai começar lá no caderno, que a última atividade da aula anterior foi no caderno de português que a gente copiou como que monta um verbete. Então, vou pedir para vocês pegarem o caderno só para a gente dar continuidade, tá bem? Oi, Maria Clara. Tia, Oi. meu pai pediu para você repetir o que você falou. Eu falei que hoje é aula de português e a gente vai começar a aula no caderno de português, porque a última aula foi uma atividade que vocês copiaram no caderno sobre o verbete. A tia só vai mostrar para a gente se recordar da última aula e continuar, tá bem? Tá, obrigada. Nada. O meu tá digitado. Olha, quem está aqui com o nome J7 Prime 2, eu não sei o nome da criança. Tá Viu? com a mãozinha levantada? O que tu foi, meu? Porra, custei a beça pra conectar este. Não consegui escutar. Se der, vai lá onde está o nome do celular e clica lá em cima do nome e tenta botar o seu nomezinho. Fica mais fácil até da tia tirar dúvida. E não esquece de ir lá no bate-papo colocar o nomezinho de vocês e a unidade que vocês estudam, tá? Que aí a tia depois ela coloca na chamada. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar na aulinha de português. A tia aqui vai compartilhar com vocês a tela da última aulinha que a gente teve de português. Então, na nossa última aulinha, a tia pediu que vocês copiassem no caderno a orientação para a produção de um verbete informativo. Aí, a tia pediu para copiar. Se por acaso quem não conseguiu copiar, a aulinha já está lá no YouTube, como a aulinha de ontem, tá, gente? A aulinha de ontem também está lá no YouTube já, da escola. E aqui, na verdade, é só um passo a passo de como montar o verbete. Então, a tia só colocou de novo esse slide aqui para a gente recordar daquela nossa última aulinha, tá? Se por acaso alguém que está aqui na aula não conseguiu copiar esse textozinho, ele está lá na última aulinha de português, é só pegar e copiar. Aí, por que eu pedi para vocês pegarem o caderno? Porque a tia queria que vocês colocassem no caderno, por favor, essa atividadezinha que está aqui no slide. Vocês vão colocar a data de hoje, vão colocar lá, Colégio Sul-Americano, Rio de Janeiro, 15 de abril de 2020. E aí tem essa atividade número 1, que está pedindo para cada um de vocês criar no caderno um verbete. Aí vocês vão seguir passo a passo daquele informativo que a tia passou, de como se cria o verbete.
E aí está dizendo assim, ó, faça um desenho bem bonito de algo que você goste muito e depois vão escrever um verbete sobre essa imagem. Então, deixa só a tia falar uma coisa. Aí você decidiu desenhar um boneco de um jogo que você gosta muito. Pode? Pode. Aí eu quero desenhar uma boneca que eu tenho em casa. Mas, tia, essa boneca ou esse boneco do jogo, ele não tem nada para eu pesquisar para falar sobre ele. O que você vai fazer? Você vai usar a imaginação e vai inventar, porque você tem que passar informações sobre o boneco ou sobre a boneca. Então, assim, eu preciso que vocês façam no caderno de vocês. Então, vocês vão fazer o desenho e escrever sobre a imagem que vocês forem fazer, tá bem? Então, a tia vai dar um tempinho para vocês poderem copiar essa atividade no caderninho, tá? Enquanto isso, que vocês estão copiando, eu vou falar com a Maria Clara, que ela está com a mãozinha levantada. Oi, Maria Clara. Tá com dúvida? Copia embaixo daquela última folhinha que você mandou copiar ou copia na outra página? Não, se tiver espaço na mesma folhinha, pode copiar, não tem problema não. Tá bom? Ah, tá, porque eu já copiei aqui na... Tá, aí você copia embaixo, que é o trabalhinho da data de hoje, tá? Yasmin, você tá com dúvida? Fala com ela. Não. Não? Eu posso baixar aqui, então, a mãozinha que está levantada? Pode. Tá. Porque... Oi, professora. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Eu vou baixar aqui a mão. Pode falar. É porque eu fiz assim para poder mostrar para a senhora e para também poder o nome dela, porque a gente não estava conseguindo acessar, então a gente estava conseguindo só ver pelo YouTube. Então, hoje que a gente conseguiu acessar e entrar, porque estava dando erro direto. Entendeu? Ela tem assistido as aulas, mas mediante só o YouTube por causa do problema que deu realmente. Mas aí agora ela vai conseguir assistir online direto com vocês. Tá, então deixa eu só explicar, já que as outras ela não conseguiu, ela deve ter assistido lá no YouTube. Mas assim, cada vez que ela levantar a mãozinha, quando terminar a explicação eu atendo. E a nossa aula tem 40 minutos. Mas qualquer problema durante a aula ou fazendo a atividade, se ela tiver alguma dúvida, ela entra em contato lá com a unidade dela e aí a gente vai estar ajudando. Tá bem? Tá bom. E aí lá no chat, ela tem que ir lá e botar. Yasmin é a unidade que ela estuda. Eu botei só o nome dela, Mastrângelo. Tá. Então tá bem. Aí depois a gente procura na chamada a unidade. Tá bom, então. Eu vou baixar a mãozinha dela então aqui, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, tá, professora? Bom, com você agora aí. Oi, Maria Clara. Tia, tem problema porque eu já copiei na outra folha. Não, não tem, meu amor. Faz do jeito que você achar melhor, tá? Tá, obrigada. Nada. Olha, então eu espero que vocês tenham entendido a atividade, né? Vocês vão fazer um desenho e vão escrever sobre ela, e com isso vocês vão montar um verbete seguindo aquele passo a passo do que vocês copiaram da aula anterior. Pode ser qualquer desenho, tá? Preferência que vocês mais gostam, para poder ficar um trabalho mais agradável também para vocês, e aí vocês capricham mais no desenho, né? Posso continuar com a aula? Vocês conseguiram copiar ou ainda não? Espera mais um pouquinho.
É que tem uns que já estão fazendo assim, tá tudo bem. Tem outros que ainda estão... Tem uns que parece que estão desenhando. Aí a tia já não sabe se vocês conseguiram terminar. Faz um okzinho assim com a mão para a tia ver. Quem terminou, por favor. Faz assim, ó. Ah, então tá. Tô vendo já, a grande maioria já terminou. Gabriel Dornelas, você conseguiu terminar de copiar? Sim? Tá bem. Quando a gente terminar essa atividade, a gente vai para o nosso livro fazer a correção da aula anterior dos trabalhinhos que a tia passou. Aí, na tela, quando a gente for lá para o livro, vai ter a resposta aqui no slide. E aí, do que vocês responderam no livro de vocês, tem que estar mais ou menos parecido. Se tiver totalmente diferente, não tem jeito, a gente tem que consertar, tá bem? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso livro, que é esse aqui, ó, que é o grande, é o módulo 1. E eu vou pedir para vocês abrirem lá na página 52, que foi a atividade da aula anterior que foi para casa. Então, vamos lá. Lá na página 52, no número 1, ele dizia assim, ó, que é aquela história do Don Quixote que vocês leram. E aí pergunta quem é o homem com armadura. Então, vocês deveriam responder aí que é o Alonso, que no caso o Alonso também é chamado de Don Quixote. Não esquece, quem botou só Alonso também não tem problema. Só não pode esquecer que Alonso é o nome de uma pessoa e aí tem que vir com a letra maiúscula, tá bem? Além de ser o nome de uma pessoa, ainda está no início da frase, né? Então, vamos colocar com a letra maiúscula. Na letra B, ele fala assim, ó, Sancho Panza é um escudeiro. Mas o que é um escudeiro? Então, é quem cuida das armas, dos cavalos e tudo mais para os cavaleiros. Então, ele ajuda o cavaleiro em tudo. Ele cuida de armas, cavalos e de tudo que o cavaleiro precisar. Aí a gente vai colocar aí na letra B, que é quem cuida de tudo que o cavaleiro precisar. Armas, cavalos. Depois vem a letra C. Por meio dos balões de fala da segunda página, é possível entender o que Dom Quixote estava vendo no lugar dos moinhos de vento? Então, aí a resposta é sim. Ele diz que havia gigantes, mas que estes, para enganá-lo, mudaram a forma para moinhos. Então, os gigantes, eles se transformavam em moinhos para poder enganar. Então, na letra C do número 1, a gente vai colocar lá. Sim, ele diz que via gigantes, mas que estes, para enganá-lo, mudaram de forma para moinhos. Mesmo que você não tenha colocado exatamente o que está aí, se você colocou alguma informação próxima, está tudo certo, tá? Número 2. Leia novamente a segunda página e responda a seguir. Quixote machucou-se ao cair do cavalo? Por que ele não reclama de dor? Então tá aí, ó. Quixote, ele sente dores, mas não parece muito ferido, então ele diz que não está sentindo dor. E para o Quixote, cavaleiros não devem demonstrar que sentem dores, né? Que ele sente dor. Por isso que ele não reclamou.
E a letra B, que é menorzinha, ela diz lá, né? Sancho Panza tem a mesma ideia e postura de Dom Quixote? O que ele diz nos balões? Ele não tem a mesma ideia. Ele diz que se sentir dor, ele vai reclamar. Então, ele já pensa diferente lá do Alonso, né? Que é o Dom Quixote. Sempre lembrando do início de frase, letra maiúscula, final da frase, ponto final. Estou passando assim ó, o rostinho de vocês. Maria Clara, eu vi que você está com a mãozinha levantada, tá? A tia já te atende, só um pouquinho. Oi, Maria Clara. Tia, é Oi. porque teve uma hora que tava travando muito e saiu. Caiu para você a conexão? É. Que estranho. Mas você está conseguindo acompanhar aí essa página 52? Tia, eu tô, mas naquela hora me atrapalhou porque tava travando e saiu do nada. Aí depois voltou? Aham. Tá, então tá bom. Tá, Dúvia, ela vai voltar para a explicação. Ela falou isso. Oi, Ana Lívia. Tia, Oi. é porque eu já fiz a página 52 e a 53 na escola, tia até corrigiu. Ah, então tá bem. Então só acompanha com a gente. Tá bom? Tá. Nada. Tá. Bom, então vamos lá para a página 53, que é a próxima folhinha aí seguindo o nosso livro. Nessa página, ele fala assim, ó, marque um X nas afirmativas corretas. Então tem lá, ó, o que há de semelhante entre uma história em quadrinhos e um texto narrativo? Então eles contam histórias e eles desenvolvem personagens. Essa é a semelhança entre o texto narrativo e a história em quadrinhos. Só marcar o xizinho nos quadradinhos. Na letra B, ele fala assim, ó, na primeira página, para compreender o que aconteceu na história, é necessário ler somente o texto não verbal. São as imagens. Na letra C, na segunda página, para compreender a história, é necessário ler conjuntamente o texto verbal e não verbal. Então, a gente olha as imagens e também olha lá o que está escrito. Na letra D, tem lá, ó, na segunda página, o texto verbal, ele esclarece o que aconteceu na página anterior. Ele deixa claro o que ele estava mostrando com texto não verbal. Agora, a 2, lá embaixo, apertadinha, diz assim, ó, o que diferencia essa história em quadrinho de Dom Quixote e as tirinhas normais que a gente conhece? É porque, assim, as tirinhas pequenininhas de HQ, de história em quadrinho, que às vezes vem em jornal e tudo mais, elas são tirinhas com poucos quadradinhos, elas não têm tanto texto quanto essa do Dom Quixote. Essa é a diferença, é a quantidade de quadradinhos de informação. Então, lá na número 2, vocês podem colocar a quantidade de informação, ou vocês podem colocar que na tirinha tem poucos quadradinhos.
Isso é lá embaixo, no número 2, página 53. Rua Machado, você está escutando a tia? Ai, a tia não consegue te escutar. O seu... Oi. Ah, estou te escutando. Você ontem, na aula de matemática, você levantou a mãozinha, mas a tia não escutou sua voz. Você ficou com alguma dúvida de ontem? Não, é que eu queria falar é que eu não sabia escrever meu nome. Aí, eu não sei se a senhora tinha marcado, você não estava ouvindo. Aí, depois que minha irmã chegou, que eu ia escrever o nome. Ah, tudo bem, mas eu de qualquer maneira já estava com seu nomezinho anotado e eu já Ah, coloquei tá. para você, tá bom? Aham. Então tá bom, então. Tia, Fala, Juan. que página é? Essa lá, ó, página 53 do Muito livro. obrigada. Nada. Vamos agora, então, para a página, a gente vai pular, vamos lá para a página 62. Veio o texto lá da dinomania que a gente já tinha conversado na aula anterior, e agora a gente vai lá para a página 62 para continuar a correção. Na página 62, tem lá na letra A, falando assim, ó, número 1 diz, localiza as informações no texto lido. Foi naquele texto anterior, lá do dinossauro, do Picnonemossauro. Na letra A, ele fala assim, ó, que apelido foi dado ao Picnonemossauro? E por quê? Porque ele era um grande caçador. Esse era o apelido dele. E por que ele tinha esse apelido? Porque ele era capaz de comer qualquer animal à sua frente. Então, ele era o grande caçador. Esse era o apelido dele. E por que ele tinha esse apelido? É porque ele era capaz de comer qualquer animal à sua frente. Essa é a respostinha da A, número 1, da página 62. O apelido dele era Grande Caçador. E ele tinha esse apelido porque era capaz de comer qualquer animal à sua frente. Na letra B, ele fala assim, ó, qual era a altura, o comprimento e o peso do Picnonemossauro? Então, vamos lá. Altura, 4 metros. Ele tinha de comprimento 7 metros e pesava 6 toneladas. Grandão ele, né? Então, tinha lá 4 metros de altura, 7 metros de comprimento e pesava 6 toneladas. A letra C. Onde foram encontrados os primeiros fósseis de Picnonemossauros? Eles foram encontrados em Cuiabá, que fica no estado do Mato Grosso. Cuiabá, que fica no estado de Mato Grosso. Número 2, o que indica o trecho entre 80 milhões e 70 milhões de anos atrás? Eles colocaram esse trecho para indicar o tempo que eles acreditam que esse dinossauro aí existiu. Então, é para mostrar o tempo que ele existiu. Então, eles acreditavam que era o período
de existência desse dinossauro. A número 3, ela está pedindo para correlacionar. Então, A, alimentação. B, encontrado em. C, nome científico. E D, descrito em. Então, a alimentação, ele era carnívoro. O encontrado em Cuiabá, e MT é a abreviação de Mato Grosso. Nome científico, Pycnonemosaurus nevesi. E letra D, descrito em 2002. Então, o número 3 ficou como resposta C, B, D, A. E aí a gente fecha a página 62. A página 63, ela já não tem muita coisa para escrever. Então, vamos lá dar uma olhadinha na 63. Relembre que você já sabe sobre o texto enciclopédico e marque um X. Então, as corretas são: começa o texto com uma introdução sobre o assunto, apresenta informações históricas sobre o assunto, traz informações atualizadas sobre o assunto e evita ideias do senso comum a tratar cientificamente do assunto. A gente só não vai marcar o nomezinho, aquele quadradinho do meio. Vamos marcar os 2 primeiros e os 2 últimos. No número 3 diz assim, ó, por que há uma imagem de uma criança ao lado do Pycnonemossauro? Na verdade, essa criança foi colocada ali só para a gente ter uma ideia da altura dele. Então, vocês podem colocar na número 3, que era para a gente ter noção da altura do dinossauro. É como se fosse uma comparação. A gente tem ideia de como é que ele era grande. Então, o número 3 é só para sinalizar como é que ele era grande. Em relação a trabalhinho de casa, nós tínhamos até a página 63. Aí a tia incluiu aqui na aulinha de hoje essa página aí, a 64, que é a próxima página. Essa próxima página vem falando de um outro texto, um outro verbete, de um texto expositivo informativo. Na verdade, ele está lembrando para a gente até do dicionário. Todo mundo já mexeu num dicionário. E no dicionário não tem desenho. É a palavrinha que a gente está procurando e o que essa palavra significa. Então, o dicionário, ele é um verbete, só que ele não tem imagem como o informativo anterior, porque ele é um expositivo. Então, como todo texto, ele tem que ter um título, tem o texto principal que informa e tem um texto secundário, que não é obrigatório, mas pode ter. No caso do dicionário, ele não vai ter um texto secundário. Nunca no dicionário vai vir uma tabela, um gráfico, uma figura, mas ele também é um verbete, porque ele é feito com a parte didática, né? A parte técnica. E por isso que ele vem daquela maneira e também ele é um verbete. E aí, para fechar essa atividade, lá na página 64 mesmo, embaixo do que a tia acabou de falar, tem 2 perguntinhas. Vamos fazer elas juntos agora, para a gente encerrar essa página. Ele diz assim, ó, o que é a entrada do verbete? É o título. O título é a entrada de qualquer texto. Então, quando a gente for fazer uma redação, a gente não pode esquecer de colocar o título. Uma redação sem título não existe, é como se fosse a gente sem nome. Não pode esquecer. Então, a entrada do verbete é o título. No caso do dicionário, o título vai ser a palavra que está no dicionário. Ela vai ser a palavra que a gente vai procurar a tradução.
E na letra B, ela diz assim, ó, todos os verbetes enciclopédicos devem ter textos secundários? Não. Alguns não apresentam, que é o caso do dicionário que a tia usou como exemplo para vocês. O dicionário ele não tem imagem. A gente usa, encontra a tradução de uma palavra, mas ele não tem imagem, ele tem só a parte escrita. Então, verbete enciclopédico não necessariamente tem imagem, não é obrigatório ter imagem. Aí é isso que vocês precisam colocar, por favor, aí na letra B, da página 64. Olha, quem entrou um pouquinho depois da aula ter começado, só para lembrar de não esquecer de ir lá no chat, por favor, e colocar o nome e a unidade do sul-americano que vocês estudam, tá? Por favor. Lá no YouTube tem uma outra aulinha de português feita por uma outra professora que ela já tinha dado uma passada nesse conteúdo e a tia está só revisando pedacinho por pedacinho para que a gente possa estar desenvolvendo aí melhor nossa atividade. E aí depois a gente vai voltar numa próxima aula dando continuidade no nosso livro e a gente vai falar da letra H. Mas hoje a gente fecha essa parte do verbete para vocês, com essa correção aqui da página 64. Aí, quando terminar essa aulinha aqui, a tia grava, manda para a escola coloca no YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar rever, perdeu alguma correção, vai estar lá. E amanhã vai ser aulinha de matemática, a gente vai corrigir as atividades. E aí vocês vão pegando os informativos que a escola vai mandar para vocês, inclusive com o número da aulinha, né, que a gente vai ter amanhã. Eu vou atender agora quem está com a mãozinha levantada, tá bem? Oi, Maria Clara. Tia, é porque eu estava copiando, aí você passou. Qual era a página que você estava copiando? Tem duas, a 163 e 162. A 62 e a 63? Tá. Essa 64 que está aí na tela, você já conseguiu fazer? Já, Já terminou de copiar? já. Tá. Então, olha só, a tia vai voltar lá na 62 para a amiga continuar copiando. Se por acaso alguém precisar conferir, ver se realmente copiou tudo direitinho, tá aqui. E aí depois, terminando a 62, a tia põe mais um pouquinho da 63. Se por acaso, quando estiver aproximando o horário de terminar a aula, a tia sinaliza vocês. E aí qualquer coisa pode pegar essa gravação depois no YouTube. Mas acho que vai dar tempo de vocês copiarem hoje. Mas então, só voltei nessa página 62 para ajudar a amiga que não tinha conseguido fazer a correção, tá? Antes. Aí, se de repente vocês perderam alguma coisa, aí também dá para voltar e dar uma olhadinha de novo aí nessa página 62. Aí não esqueçam de fazer esse verbete do caderninho de português de vocês, que a tia passou logo no início, que é um trabalhinho de casa. E aí, a próxima aula de português, a gente vai continuar com o nosso conteúdo normal, né? Do livrinho. E temos também o outro livrinho para fazer, que é o de atividade complementar. A gente vai fazendo aos pouquinhos. Vamos ajustando as coisas. Maria Clara conseguiu terminar 62? Não,
Não, tia. Tá, eu vou deixar mais um pouquinho, Só falta um pouquinho. tá bem. De novo, mais uma vez, quem não colocou o nome no chat, por favor, puder colocar com o nome da unidade do lado, aí a tia vai passar a presença de vocês. Hum. Conseguiu, Maria Clara? Falta só um pouquinho, tia. Peraí, rapidinho. Tá. Faltam 3 minutos para a aulinha terminar. A tia tem medo de cair e você não conseguir. A outra é mais de marcar. Essa aqui que é mais de escrever mesmo. Conseguiu, Maria Clara? Consegui. Tá, então eu vou passar para 63, tá? É. Quem precisar, conferir. Quem já sabe que está tudo certinho, tudo bem. Por caso alguém precisar de alguma outra. Tá? Ó, Maria Clara, falta 1 minutinho para derrubar a aula. E você sabe que é automático, não é a tia que desliga. Então, assim, ó, se perdeu alguma coisa, a tia termina a aula e manda para a escola. E aí você pega lá no YouTube, tá? Hoje de noite ou amanhã de manhã a aula já vai estar lá. Não se perderam, conseguem dar uma olhadinha para lá. Para quem já terminou, um beijinho, até amanhã, bom descanso, façam os trabalhinhos de casa e a gente se encontra amanhã, tá? Olha, também já está dizendo aqui que em menos de 1 minuto, deve ter uns segundinhos, vai cair o nosso contato. Então, qualquer coisa é só pegar no YouTube, que fica lá à disposição de vocês. Tchau.